Irmãos e irmãs, por favor, se assentem, que a graça e a paz do Senhor estejam no coração de todos vocês, que caminham com a gente neste culto presencial. Pessoal que está aí no ambiente virtual, também nossa saudação. Hoje estamos encerrando a série The Chosen, encerrando mais uma série de mensagens bíblicas. E esta série do mês de fevereiro nos fez pensar a respeito do modo como Jesus chamou alguns dos seus discípulos e como Ele ainda hoje nos chama. E para finalizar esta etapa da nossa série, a gente vai falar sobre agora ou nunca, se baseando no chamado que Jesus fez ao seu discípulo Mateus. E é no livro de Mateus que a gente vai basear a nossa mensagem, capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Você tem facilidade de perceber as oportunidades que aparecem na sua frente? Você é uma pessoa observadora, a ponto de perceber quando uma grande oportunidade está diante de você? Eu estou falando em diversos aspectos da vida. Uma oportunidade profissional, uma oportunidade acadêmica, uma oportunidade sentimental. Você é do tipo que consegue aproveitar pela rapidez do seu raciocínio, ou quando descobre que era uma grande oportunidade, você já a perdeu? Mateus foi alguém que soube identificar uma grande chance que Deus lhe deu para mudar a sua vida. Mateus também é chamado de Levi. Levi e Mateus representam a mesma pessoa. Ele escreve um dos evangelhos e em seus escritos, Mateus dá testemunho de como Jesus o chamou. E a impressão que a gente tem quando lê o chamado deste homem é que ele entendeu que se tratava de uma grande oportunidade. Mateus entendeu que Deus estava lhe dando uma oportunidade que nunca mais ele teria de novo. E a forma como Jesus o chama e como ele reage, assim como aconteceu com os outros discípulos que serviram de base para a nossa mensagem, nos apresentam lições preciosas. A primeira lição que a gente tem aqui na história de Mateus é a seguinte: Jesus enxerga além das nossas fraquezas. Jesus enxerga além das nossas fraquezas. Mateus, segundo a própria Bíblia descreve, era um coletor de impostos. Para mim e para você, hoje, um coletor de impostos seria uma espécie de fiscal tributário. Seria uma pessoa com uma profissão honrada, respeitada no nosso cenário atual. Mas para a gente compreender essa informação, é necessário colocarmos as lentes de 2000 anos atrás, no contexto onde Mateus estava inserido. Naquela época, aqueles que exerciam esse tipo de profissão eram considerados pelos judeus como traidores da pátria. Se um hebreu aceitasse ser um funcionário do governo para cobrar impostos dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos,
este hebreu seria chamado de traidor. Colher impostos significava prestar serviço ao governo romano, um governo pagão que não temia a Deus e que oprimia os servos do Senhor. A maioria dos judeus sequer dirigia a palavra para quem aceitava ser um cobrador de impostos. Jesus, quando encontra Mateus na coletoria, age de maneira diferente dos demais judeus. É bem provável que Mateus estivesse acostumado com o desprezo das pessoas que o viam na rua. Não é absurdo dizer que os próprios familiares de Mateus o desprezavam. Podemos imaginar que Mateus não era convidado para festas de casamentos. Mateus não era convidado para retiros de carnaval. Mateus não era convidado para jogos de futebol. Mateus não era convidado para jantar em família. O fato de ter aceitado exercer aquela profissão tinha tornado Mateus um pária da sociedade do seu tempo. Mas ele fica impressionado porque Jesus age diferente. Mas é claro que Jesus Cristo agiria diferente, porque Jesus personifica o grande amor de Deus. A maneira como Jesus interage com os homens revela o grande e infinito amor de Deus pela humanidade. A visão de Jesus vai além do estereótipo. Ao invés de enxergar Mateus como um traidor, Jesus o vê como homem em totais condições de mudar a sua vida e se tornar um verdadeiro homem de Deus. As pessoas viam Mateus com uma caneta na mão e com um recibo em outra. Olhavam para Mateus e o catalogava como um verdadeiro traidor da pátria. Mas não era assim que Jesus o via. Baseado nessa história, eu gostaria de contextualizá-la na sua vida. Como as pessoas enxergam você? As pessoas que fazem parte do teu círculo de convivência, como elas te definem? Alguém já definiu você com base nos seus defeitos? Ou nos pecados que você cometeu no passado? Alguém já te catalogou por causa do teu defeito físico ou deficiência física? Como as pessoas te definem? Eu poderia ser muito mais profundo nessa pergunta, dizendo o seguinte: como você se autodefine? Será que você se define por conta das suas fraquezas? Por conta das suas falhas? O chamado de Mateus nos ensina que nossas fraquezas e nossos pecados não precisam determinar quem nós nos tornaremos. Fraquezas e pecados são terríveis, servem de aprendizados, mas não precisam determinar o nosso futuro. Por isso que no texto bíblico, Jesus vai ao encontro de Mateus. Segundo a tradição, dezenas de coletores de impostos ficavam enfileirados, aguardando os contribuintes. Provavelmente Mateus não fosse o único naquele turno de cobrança. Outros cobradores ali estavam. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de Mateus. Para Jesus, Mateus não era mais um cobrador de impostos. Você não é mais um neste mundo. Jesus te vê de uma maneira bem particular.
Jesus não vê você como mais um no meio da multidão. Jesus olha com ternura e de uma maneira especial para a sua vida. E a Bíblia diz que Ele vai ao seu encontro. Jesus vai ao encontro de Mateus a fim de lhe oferecer uma oportunidade de reescrever a sua história. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo e voltar para o início da sua vida, o que você mudaria? Quais seriam as coisas que você faria diferente? Certamente teriam muitas coisas que nós faríamos diferentes na infância, na adolescência, na juventude. Jesus vem ao nosso encontro para nos dizer que é possível reescrever a história da nossa vida. Não temos como mudar o passado, mas o nosso futuro pode ser diferente. O fracasso do passado não precisa ser o fracasso do futuro. O pecado do passado não precisa ser o pecado do futuro. Jesus tem se apresentado a nós como uma verdadeira oportunidade de mudança. Precisamos entender dessa forma a aproximação do Mestre. O Mestre se aproxima de Mateus. Ele o chama pelo nome. Os detalhes da Bíblia são impressionantes. Eu fico imaginando Mateus escrevendo o seu próprio chamado. E ele escreve esse chamado aqui, o chamado dele na terceira pessoa, como se fosse um outro indivíduo sendo chamado pelo Salvador. Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus não se enganou, ele sabia quem era Mateus. Mateus era um homem, não era um anjo, não era um Deus, não era uma máquina. Era um homem pecador, limitado, cheio de falhas. Jesus sabia quem era Mateus, que ele era um cobrador de impostos, um homem que tinha cometido muitos erros no seu tempo, um homem que era desprezado por todos. Jesus não se engana, apesar de saber quem era Mateus, Jesus o chama. Jesus sabe quem você é. Eu já tive a oportunidade nessa série de mensagens de dizer que Jesus não nos escolhe por conta do nosso currículo. Nós não seríamos aprovados no RH de Deus. Você acha mesmo que Deus está tão carente assim? De olhar para o seu currículo e pensar, puxa vida, olha, se eu não contratar o seu Luiz aqui para ser meu filho, eu não tenho mais ninguém à disposição. Então olha, vai esse mesmo. Você acha que é assim, seu Luiz? Você acha que é assim, Francisca? Não, Paulo, não é assim não. Quando Jesus olha para o nosso currículo, Ele percebe que todos nós seríamos reprovados, todos. Você não passaria no RH de Deus, mas mesmo assim Jesus te escolhe. Ele diz em João capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus nos escolheu. Não podemos perder a oportunidade de ouvir o seu chamado. É preciso ouvir a sua voz para vivermos um novo ciclo de vida. Tem muita gente que não sai do lugar, cuja vida parece estar patinando. Elas andam, mas não progridem. Eu não estou falando de sucesso profissional. Eu não estou falando de acúmulo de riqueza. Eu estou falando em melhoramento da dignidade, de se tornar uma pessoa melhor. Porque este é o principal alvo do reino de Deus. Transformar caráter de pessoas. Tem muita gente que está patinando porque não está aproveitando a oportunidade chamada Jesus. Porque não está percebendo que Jesus enxerga além das fraquezas. Ele não tem olhado para você com base nos seus pecados cometidos. Jesus acredita em você por aquilo que você pode se tornar. Tem uma segunda lição espiritual que diz o seguinte, nessa história:
precisamos fazer renúncias para aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Eu acredito que talvez seja a parte mais complicada de digerirmos desta mensagem. Então eu vou pedir para vocês me ajudarem lendo, por favor. No 3, 1, 2, 3. Coletores de impostos, apesar de serem desprezados na sociedade do seu tempo, tinham altos salários. Você vai vê-lo na Bíblia também sendo chamados de publicanos. E quando a Bíblia fala de publicano ou coletor de impostos, a Bíblia está falando de gente rica, de gente com saldo bancário elevado. Imagina-se que coletores de impostos moravam nas melhores casas. Imagina-se que coletores de impostos vestiam as melhores roupas, eram roupas de grife, e comiam as melhores comidas. Eram pratos finos que estavam na mesa dos coletores de impostos. Podemos afirmar, com base nessa informação bíblica, que os seus filhos estudavam nas melhores escolas. Podemos afirmar que suas férias eram bem melhores do que as férias dos demais trabalhadores comuns. Talvez alguns deles tivessem casa de praia, ou casa de inverno, ou ambas. Coletores de impostos eram pessoas com alta remuneração. Quando Jesus chama Mateus, Mateus tinha consciência do desafio que representava aquele chamado. Porque Mateus tinha que abandonar a sua profissão para seguir o Salvador. Mateus teria que pedir exoneração do seu serviço público. Os irmãos sabem que o nosso trabalho, bom ou mal, ele nos dá um certo amparo, um certo sossego. Não sei se alguém já teve a oportunidade de pedir demissão do trabalho. Não é uma decisão simples, porque pedir demissão gera uma certa insegurança. E era exatamente o que Mateus tinha que fazer. Mateus tinha que apresentar sua carta de demissão para seguir a Jesus. Ele teria que abrir mão de muitas regalias. Apesar de todo esse cenário, o chamado de Jesus soou forte no coração daquele homem. O texto diz que ele levantou-se e seguiu. Ele teve a coragem de ficar de pé e deixar tudo o que estava fazendo para seguir o Salvador. Ele entendeu que aquela oportunidade não tinha preço, que valeria a pena ser discípulo de Jesus. Meus irmãos, seguir a Jesus nem sempre é fácil. Para muitos é algo meramente retórico, verbalizado. Mas o próprio Jesus, ele nos desengana na Bíblia. Porque em alguns momentos as pessoas disseram: mestre, eu vou te seguir. Jesus fez questão de esclarecer o que de fato era segui-lo. Teve alguém que disse: olha, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. E Jesus fez questão de dizer: olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para aquele rapaz que queria segui-lo, que ele não esperasse recompensas humanas, que ele não esperasse lucros financeiros por decidir seguir os seus passos. Jesus jamais nos enganou. Quem deseja segui-lo precisa compreender que é necessário fazer renúncias. Faça uma análise da sua vida. Que tipo de renúncia você tem feito para seguir a Jesus? Se você não consegue lembrar, fique preocupado. Porque quem segue a Jesus precisa fazer renúncias diárias. Renúncias diárias.
Quem não faz renúncias não está seguindo a Jesus. Mateus teve que abrir mão do seu trabalho. Se para seguir a Jesus você tiver que abrir mão do seu trabalho, você terá coragem de fazê-lo? Se para seguir a Jesus você tiver que abrir mão dos seus amigos, você terá coragem de fazê-lo? Se para seguir a Jesus você tiver que abrir mão da própria vida, você terá coragem de fazê-lo? Seguir a Jesus implica renúncias, porque grandes oportunidades exigirão grandes sacrifícios. Jesus é uma grande oportunidade. Se é uma grande oportunidade, não meça os sacrifícios que você precisar fazer. O chamado de Jesus, meus irmãos, não está em promoção. Jesus não está desesperado para que todas as pessoas o sigam de qualquer jeito. Ele não quer que a pessoa o siga de qualquer jeito. Ele nunca aceitou isso. Teve alguém que disse: mestre, eu vou te seguir depois que meus pais morrerem. Deixa primeiro eu sepultar meus pais. Jesus entendeu claramente que aquele que queria segui-lo dessa forma não tinha como prioridade. Jesus disse: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Jesus não aceita ser segunda opção. Jesus não aceita estar na segunda prateleira. Jesus somente aceita aqueles que estão dispostos a segui-lo da maneira como ele propõe. Por isso que o chamado de Jesus não é uma promoção, é uma honra concedida por sua graça. Eu e você não merecíamos, mas o seu favor nos conferiu a oportunidade de segui-lo. Jesus quis nos chamar. Precisamos compreender isso. Ele quis, ele não era obrigado a nos chamar. Quando você estuda soterologia, os novos na fé da congregação Promessa Taubaté sempre estudam comigo soterologia, que é a doutrina da salvação. A gente começa a entender na Bíblia como a gente é salvo em Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus nos escolhe desde a eternidade para a salvação. A Bíblia nos ensina que Deus nos regenera. É a capacidade que Deus nos dá de entendermos o seu chamado. E a Bíblia diz que Ele nos chama. Se Deus não nos chamasse, nós jamais ouviríamos a sua voz. Nós jamais o seguiríamos. Parece uma palavra óbvia, mas não é. Porque eu e você não seríamos capazes de encontrar Deus se nós não o ouvíssemos. É por isso que João 10, Jesus de uma maneira metafórica diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se Jesus não nos chamasse, você não estaria aqui. Quando uma pessoa decide: eu vou para a igreja e vou servir a Deus, ela não fez isso simplesmente porque quis. Ela ouviu um chamado. Você está aqui porque um dia Jesus te chamou. Você que está em casa, quando foi a primeira vez que você teve vontade de ouvir uma mensagem da palavra ou de assistir um culto? Tente se recordar. Nesse dia Jesus lhe chamou pela primeira vez. Você que está aqui, lembra? Primeira vez que você sentiu vontade de ouvir uma palavra, de estar num culto. Eu lembro. Eu sempre fui levado pelos meus pais para a igreja. Eu ia porque meus pais me levavam. Eu aprendia na escola bíblica porque eu tinha que aprender. Mas até então nada daquilo fazia sentido. Eu era adolescente. Eu estava sentado num banco como vocês estão sentados nas cadeiras aqui hoje. De repente eu olhei para frente. E aquilo que o pregador estava falando fez todo sentido para mim. Eu era um mero adolescente, eu comecei a entender. Logo depois chamaram um grupo de louvor. Eles começaram a cantar e eu comecei a sentir o meu coração acelerado. Jesus estava me chamando. Jesus também está lhe chamando. Você tem percebido esse chamado? Mas eu volto a dizer, o chamado envolve renúncias. Você está disposto
Você está disposto a fazer renúncias para atender esse chamado? Nós não podemos pensar duas vezes quando for necessário fazer algum tipo de sacrifício por amor a Jesus. Quando a comunhão com Deus está em pauta, devemos renunciar aos prazeres deste mundo sem pestanejar. A gente sempre tem que avaliar, né? A oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, ela me afasta ou me aproxima de Deus? Se ela me afasta, eu tenho que renunciá-la. Se ela me aproxima, eu tenho que aproveitá-la. Se for necessário o sacrifício, eu tenho que fazê-lo. Sacrifícios não são fáceis de fazê-lo. A ideia de renúncia, inclusive, surge da ideia sacrificial. No Antigo Testamento nós temos inúmeros casos. Nós temos o caso de Abraão, que tinha seu filho Isaque, filho amado. Quando Deus o chama para o Monte Moriá, Deus chama Abraão. Mas Deus chama Abraão para fazer o maior sacrifício da sua vida. Ele já tinha feito outros. Ele tinha saído da casa dos seus pais quando era mais jovem. Deus tinha dito: saia da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, saia da tua terra e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão teve que largar sua empresa, teve que largar os seus familiares, seu amigo, sua história, para ir para um lugar que Deus ainda haveria de lhe mostrar. Talvez Abraão dissesse: eu já demonstrei o meu amor a Deus. O nosso amor a Deus é demonstrado dia após dia, porque novas coisas surgirão na nossa caminhada, e novas renúncias serão necessárias. Até que Deus fala para Abraão: olha, pega o teu filho, teu único filho Isaque, e o ofereça a mim em sacrifício. É só lermos a história em Gênesis. Abraão subindo a montanha. Meus irmãos, subir montanha já é uma coisa assim terrível. Quando a gente está subindo, parece que nunca chega. Mas quando você está subindo, porque vai ter algo prazeroso lá em cima, você se sente motivado. Mas Abraão sabia que ele estava subindo ao alto da montanha para ter que sacrificar o seu próprio filho. Quando está chegando perto do lugar, Abraão escuta a pergunta mais difícil que ele teve que responder na sua vida. Não tenho dúvida disso. Porque o filho diz assim, o filho já era um adolescente. O filho, muito esperto, diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo aqui o material do fogo, mas está faltando o cordeiro. Eu tenho a impressão que Isaque estava desconfiado que ele seria sacrificado. Imagine um pai ter que ouvir isso do próprio filho. A Bíblia diz que, coração machucado, Abraão amarra o seu filho no altar, levanta o cutelo, era assim que se chamava a faca, e quando está disposto a sacrificar seu único filho, ele escuta uma voz tremenda da parte de Deus. Deus sempre fala com a gente. Quando a gente está disposto a fazer sacrifício, a gente escuta a voz de Deus. Se você não está escutando a voz de Deus, é porque você não está fazendo sacrifícios. A sua vida é gelada espiritualmente, a sua vida é morna. Você não está tendo comunhão com Deus, por isso que você não escuta. Quando Abraão ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, ele escuta: Abraão, não faça isso, porque eu sei que você me serve verdadeiramente e não negou o seu único filho. Ele escuta a voz de Deus. Renunciar às coisas desta vida nos faz perceber o Senhor falando com a gente. Jesus nos escolheu. O seu desejo é nos ter ao seu lado sempre, cumprindo a sua vontade e compartilhando o seu amor. Os discípulos que nós estudamos nesta série disseram sim para o chamado de Jesus. Eles passaram a conviver com o Salvador, a cultuar com o Salvador. Eles colocaram sua vida à disposição para levar outras pessoas aos pés do Mestre. Eles entenderam que era uma honra corresponder ao chamado de Jesus. Como eu e você temos recepcionado o chamado de Jesus? Você tem aceitado de fato Jesus lhe chamando para segui-lo? Precisamos lembrar que viver para Jesus é a melhor coisa deste mundo. Nada é melhor.
Nada é melhor. E é meio estranho mesmo, porque vai na contramão de tudo aquilo que a gente aprende mundo afora. Porque no mundo afora a gente se aplica para cuidar dos nossos interesses. A gente passa a vida para conquistar uma boa formação, uma boa profissão, uma boa família. E quando a gente chega até Jesus, a gente entende que todas estas coisas são secundárias. Que nós estamos aqui por conta de uma escolha que Jesus fez. Por isso que Jesus nos chama de sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. A gente lembra muito desse versículo nessa parte: vocês são sal. Mas tem uma parte complementar desse versículo, lá em Mateus 5, 13 e 14. Jesus diz assim: se o sal não servir para salgar, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Meu irmão e minha irmã, você que me assiste, você existe apenas para servir a Deus. Se não for para servir a Deus, você não serve para essa vida. Se não for para seguir a Jesus, meu irmão e minha irmã, você não serve. Você não serve. Eu estou aqui simplesmente porque Jesus me chamou. Se não for por isso, eu não sirvo para nada. Lembre-se disso. Por isso que nós somos the chosen. Por isso que nós somos escolhidos. Escolhidos para seguir o nosso mestre. Escolhidos para seguir o nosso Salvador. Você pode ficar em pé, por fineza, por gentileza? Eu quero, como de costume, conversar com Jesus. A gente vai apresentar ao Senhor aquilo que a gente ouviu da parte dele. Nesse momento, geralmente eu oro pelas necessidades, mas assim, não é nada engessado. A gente pode mudar a liturgia desde que a gente não comprometa a qualidade e o conteúdo do culto. Eu vou deixar para orar pelas necessidades no final, antes de encerrar a live. Eu quero reservar esse momento para conversar com Deus sobre tudo aquilo que o Senhor falou com a gente nesse mês de fevereiro. Nós somos escolhidos. Nós não merecíamos estar onde estamos hoje aqui ouvindo essa palavra. Nós somos privilegiados, mas precisamos dar um passo a mais na nossa comunhão com Jesus. Precisamos caminhar, precisamos fazer novas renúncias, estar cada vez mais próximo dele, cada vez mais próximo do nosso Senhor, porque a cada dia com ele é um novo aprendizado. Nós vivemos em novidade de vida. É uma nova experiência, é um novo momento. Nós crescemos, nós evoluímos e nos tornamos pessoas melhores, não apenas para servir ao Senhor, mas para servir o nosso semelhante. Que nós possamos trazer para a nossa realidade aquilo que o Senhor falou com a gente. Hoje, de maneira pontual, Deus falou sobre Mateus. A palavra nos abordou o chamado de um homem cuja história era manchada pelos seus pecados. Jesus enxergou além das suas fraquezas. Jesus o escolheu para se tornar o homem que ele veio a se tornar. Simão e André eram pessoas muito ocupadas, estavam pescando, até que ouviram de Jesus que existia um serviço mais importante para ser feito. As coisas do reino são mais importantes que as nossas coisas. Simão e André largaram tudo para seguir a Jesus. Natanael, em algum momento da sua história, esteve debaixo de uma figueira, talvez lamentando por algo que tinha acontecido com ele, imaginando que não haveria mais solução para si, até que escuta Jesus dizendo: eu vi você debaixo da figueira. Natanael ficou tão empolgado com a onisciência de Jesus que resolveu segui-lo. E o que dizer de Filipe, um dos primeiros discípulos a serem chamados? Filipe, Shirley, não escuta uma mensagem de Jesus, ele escuta apenas uma palavra: segue-me. Uma palavra é suficiente, Rafael, para convencer Filipe, porque ele entende que não existia coisa mais importante do que seguir o mestre.
diante de tudo que a gente aprendeu com esses homens de Deus, a gente vai orar. Se você